Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. Pessoal, hoje nós iremos falar um pouco a respeito do novo filme do Superman. Eu gostaria desde já de pedir a vocês que, se vocês gostam dessa ideia, né, de estar trazendo um pouco mais de profundidade sobre uma análise de temas relacionados à cultura pop, que vocês coloquem aí, né, nos comentários se vocês acham essa ideia legal, se porventura gostariam de ver mais vídeos como esse, que eu vou estar trazendo para vocês, caso seja do interesse geral. Beleza? Então assim, cara, o que nós vamos falar a respeito do filme do Superman? Eu acho que primeiro é importante a pessoa falar a respeito do Superman em si. Superman, ele é um personagem, cara, que ao longo do tempo, eu acredito que no começo, quando ele foi concebido, ele não era um personagem genérico. Mas hoje em dia, a gente vê, nós temos 500 personagens diferentes na cultura pop, nos mais diversos locais. Você tem, por exemplo, né, na Marvel, você tem o Império, você tem, agora passou, né, no filme Eternos. Nos quadrinhos é levemente diferente, mas é basicamente o Superman também, não, o Icaris. Você tem o Capitão Pátria em The Boys. Você tem uma série de personagens. O próprio Goku, ele é uma espécie de Superman, apesar do Goku ser um personagem um pouco mais diferente, assim. Então, o que é que implica necessariamente? Que você fazer uma produção com o Superman como sendo o protagonista se torna algo que tem uma complicação adicional. Tem algo que vem em si uma complicação. Porque eu digo, nossa, se já foram feitos, cara, já foram feitos vários filmes do Superman, já foram feitos vários personagens que são muito parecidos, alguns que têm os mesmos poderes, as mesmas habilidades, que têm uma origem quase idêntica à do Superman. Como que eu faço para trazer um elemento de algo de diferente? Isso é uma coisa que é importante. James Gunn, eu acredito que ele tenha falhado, né, nisso. Acredito que ele tenha falhado nisso. E outra coisa, cara, o Superman, ele é um personagem muito antigo. Ele é um personagem muito antigo. E eu vou estar dizendo aqui dando uma opinião aqui pra vocês que talvez seja, eu acredito sim, realmente que essa opinião é uma opinião muito impopular. Eu acredito que a popularidade do Superman ela se deve principalmente ao fato dele ser um super-herói muito antigo, de ser um personagem muito antigo. Se ele viesse no momento atual, né, se agora alguém escrevesse um personagem como o Superman, se ele nunca tivesse existido antes e ele viesse surgir agora, eu acredito que ele não seria um sucesso tão grande assim. E não seria um sucesso tão grande assim por quê? Justamente porque o Superman, ele em si, cara, tudo no Superman é muito genérico. Tudo no Superman é muito genérico. E aí o que eu estou dizendo novamente? Eu acredito que na época em que ele foi lançado, ele não era um personagem genérico, ele devia ser muito original. Mas hoje em dia ele já o é. Algumas pessoas poderiam dizer, por exemplo, mas o Superman ele tem uma carga simbólica religiosa muito grande. Nós vemos, por exemplo, que quando a questão dele ter sido enviado para a Terra em uma cápsula de um local que estava se destruindo, que representava uma ameaça para toda a espécie dele, é uma analogia, um símbolo, algo que remete a Moisés. O fato do Superman ele ter sido enviado e ele cumprir aquilo que era o desejo de seu pai seria um símbolo, algo que aponta a Jesus Cristo, bem como também o fato de ter se revelado, né, aos 30 anos de idade e tal. Cara, mas o Superman, ele tem algo que Roberto Bolaños havia apresentado muito bem quando ele disse que o Superman não é um herói de verdade. Porque o Superman, ele é extremamente poderoso e ele não existem desafios reais para o Superman. O James Gunn tentou trazer um pouco disso. Entretanto, eu acredito que não foi bem executado e já já nós vamos falar sobre isso. Vamos desenvolver um pouco mais essa linha de raciocínio. Você vai ver na maioria das histórias do Superman, tudo se resume no Superman, a resolução de tudo se resume no Superman ser mais forte, dele ser mais poderoso. E aqui a gente tem até uma vantagem que o Goku tem sobre o Superman, porque no Dragon Ball também é assim. A gente vê que para que o Goku ele saia de uma determinada situação, para que ele vença um determinado inimigo, ele sempre tem que ser mais forte. Qual é o detalhe? O Goku ele tem que treinar, o Goku ele tem que passar por um processo para ganhar mais força.
O Superman não, aquilo já está nele. Tudo que ele tem que fazer é quase como se fosse uma feminista, né? Ele tem que se soltar das suas amarras. Tudo que o Superman tem que fazer é acreditar, tudo que ele tem que fazer é deixar de se segurar para que ele seja mais forte, para que ele supere as suas adversidades. Por que, que o Roberto Bolaños havia apontado isso como sendo uma característica de um personagem que não é heróico? Justamente porque isso implica naturalmente que ele não tem problemas reais. Ou pelo menos que as dificuldades que são apresentadas a ele, não se referindo às dificuldades da vida dele no cotidiano, que nem é tão bem apresentada assim, não é o foco da maioria das histórias da DC, ele sempre ele não tem que passar por um arco que traga a ele uma série de dificuldades extremamente complexas de estarem se desenvolvendo, como a gente vê, por exemplo, no Homem-Aranha, que o Homem-Aranha, eu acredito que dos heróis da cultura pop, o Homem-Aranha, ele é um dos, se não o melhor. Porque ele tem tudo isso, né? A gente vê que os problemas que são causados pelos inimigos dele, que via de regra são mais poderosos do que eles realmente são mais poderosos que o Homem-Aranha, ou são mais poderosos porque eles têm em si um poder, uma habilidade muito especial, ou porque eles contam com um aparato, um aparato de governo, eles têm uma influência muito grande no mundo do crime ou alguma coisa assim. Esses problemas que são causados, eles se somam a problemas do trabalho, a problemas da faculdade, se soma a problemas de relacionamento, se soma a crises existenciais que o Homem-Aranha está passando o tempo todo, se soma a fadiga que ele tem ele tem que carregar por estar tendo que viver essa vida dupla. Então, cara, o Homem-Aranha, ele representa muito mais bem o arquétipo do super-herói do que o Superman. E aí, cara, a simbologia entre o Superman, a análise entre o Superman e dizer que ele aponta para Jesus Cristo, ele se torna um negócio vazio. Quando você vai pensar no seguinte, você pode pensar, cara, mas Jesus Cristo é Deus, então ele era o Todo-Poderoso, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele bem disse, né, para Pedro, você acha que se eu pedisse ao meu pai não enviaria 12 legiões de anjos para me defender? Qual é a diferença principal do Superman para Jesus Cristo? É que Jesus Cristo, ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, coisa que o Superman não faz. Se esvaziou, tornando-se semelhante a servo e reconhecido em figura humana, pelo que Deus o deu o poder de ter o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deu para entender, cara, o que é isso? É quando você pega um ser que ele é Deus, ele é divino, e ele encarna e ele vai assumir uma forma perfeitamente humana. Não como o Superman. Não como o Superman, que ele tenta se esconder atrás da sua aparência humanoide, da sua aparência que faz com que ele se confunda entre os humanos, que as pessoas olhem para ele e enxerguem o Clark Kent como um humano e não como um kryptoniano. Não, Jesus Cristo ele realmente tornou-se humano. E ele se entregou. Ele se entregou. Você pode dizer, não, mas muitas vezes o Superman, ele teve que se entregar para resolver tal e qual problema, mesmo tendo sido injustiçado, como foi apresentado, né, nos últimos filmes. Ok, ele abdicou da capacidade, do poder dele. Porventura, em algum momento, enquanto ele estava sendo entregue, e quando ele se entregou, ele realmente teve um sacrifício maior do que simplesmente ter uma algema colocada na mão dele que a qualquer momento ele poderia desfazer. E quando ele fez isso também, ele fez isso por quê? Ele fez isso porque ao fazer isso, ele estaria garantindo a sobrevivência, ele estaria garantindo o bem-estar de toda a humanidade, ou foi simplesmente como é que eu posso dizer? Para não ter o seu filme tão queimado quanto estava sendo, porque ele tinha sido incriminado de tais e quais coisas. Então, cara, o Superman não é um personagem que tem profundidade. Aí você vai ver que o Zack Snyder, quando ele estava fazendo seus filmes,
A pessoa pode até dizer, cara, o Zack Snyder ele é um diretor que ele não é tão inteligente assim, muitas coisas as quais ele faz, ele não entende o que ele está fazendo, e isso é verdade. Você poderia estar dizendo, cara, que os filmes que foram feitos na DC pelo Zack Snyder são filmes que tinham vários problemas envolvendo principalmente a produção. Verdade também, isso afetou demais os filmes. Só que o que eu quero dizer pra vocês, o Zack Snyder, ele trouxe uma possibilidade pro Superman. Que esse Superman novo, ele não tem. Ele tem o Superman do Zack Snyder, tinha a possibilidade, não que eu acredite que o Zack Snyder fosse fazer isso caso ele fosse levar o seu universo adiante, porque, voltando a dizer, o Zack Snyder realmente ele tem uns problemas assim, ele não é inteligente o suficiente para sequer entender o que ele mesmo está fazendo, mas ele tinha trazido oportunidades de que o Superman ele se desenvolvesse, no sentido de que as pessoas elas conhecem o Superman como sendo, né, diriam alguns, como sendo escoteirinho, como sendo uma pessoa muito alegre, como sendo aquela pessoa que é símbolo da esperança, como sendo aquela pessoa que todo mundo enxerga como sendo algo a ser admirado, ao passo que o Superman do Zack Snyder ele era sombrio, ele era triste, ele matou o Zod, o Superman do Zack Snyder em um determinado momento ele iria cair para a tentação do Darkseid. Aí você nota, imagine que realmente o Superman fosse assim, e aí depois ele tivesse um arco de redenção aonde ele se tornaria finalmente, né, uma versão muito mais próxima da versão do Superman com qual as pessoas estão mais acostumadas. Eu acho, cara, que isso seria algo extremamente importante para o Superman, onde ele sai de um ponto da história dele e em outro momento ele já está em outro totalmente diferente. Então houve um desenvolvimento, a personalidade do Superman se desenvolveu enquanto personagem. Esse novo, ele já não tem tanto isso, ele já não tem tanta essa possibilidade. Ele tem mais a possibilidade de talvez deixar de ser tão ingênuo. Mas essa possibilidade de você ter uma mudança tão brusca, ela já está quase que vedada, porque esse Superman ele já está numa versão que está praticamente cristalizado. Ele é aquilo ali mesmo. O Lex Luthor. Cara, o Lex Luthor, nesse novo filme do Superman, ele é um baita de um problema. Algumas pessoas diriam, finalmente nós temos um filme onde o Lex Luthor é inteligente. Eu não enxerguei essa inteligência nenhuma no Lex Luthor. Você vê que o plano do Lex Luthor é um plano cheio de furos. Cheio de furos. Primeiro pra você começar, cara. O Lex Luthor é um personagem que ele é interessante pelo seguinte sentido. Ele quebra o processo da Dragon Ballização. O que é a Dragon Ballização? Você tem um personagem que ele é muito poderoso, ele vai enfrentar um inimigo que é mais poderoso do que ele, e para que esse personagem supere o seu inimigo, ele tem que ficar mais forte. Só que ao ele ficar mais forte, quando você vai progredindo na história, ele precisa de novos inimigos. E como é que esses novos inimigos eles vão apresentar uma ameaça para esse personagem que já está tão poderoso? Ele vai ser mais poderoso ainda. Então, o nosso protagonista irá se tornar mais forte para superar esse novo inimigo que é mais poderoso do que o anterior. Então depois surgirá um outro inimigo que é ainda mais poderoso. Então, nosso protagonista irá superar os seus limites da sua força para superar esse inimigo que é mais poderoso. E depois virá um que é mais e mais e mais poderoso. E ele será poderosíssimo, e sempre assim. O Lex Luthor ele quebra isso porque o Superman ele é um personagem extremamente poderoso e o Lex Luthor ele é muito inteligente, deveria ser muito inteligente, porém ele é um humano. Aí qual é que é o problema que normalmente a maioria dos escritores tem com o Lex Luthor? É que, cara, como é que eu vou fazer para o Lex Luthor representar uma ameaça para o Superman? Ele vai atacar o Superman em um ponto que é extremamente emocional para o Superman, ele vai atacar nas fragilidades do Superman. Talvez ele vá tentar explorar alguma circunstância que vá realmente trazer um problema para o Superman tão grande que vai implicar nele não apenas receber uma algeminha que ele pode quebrar a qualquer momento, mas talvez, sei lá, cara, ser expulso do planeta, talvez ser banido para uma outra dimensão. Não. Ele cria um clone do Superman que é tão forte quanto o Superman, ou mais poderoso que o Superman, ou então ele vai usar uma armadura que o deixa tão forte quanto o Superman, ou mais forte que o Superman. Tu vê que você tem uma ideia que ela é boa e por falta de criatividade ela é desperdiçada? Torno aqui a repetir, cara. O Lex Luthor do Zack Snyder, ele é problemático porque ele foi mal executado,
foi extremamente mal executado. E personagens que são caracterizados por serem inteligentes, eles trazem consigo um problema, que é o seguinte: o diretor, o roteirista, a pessoa que está por trás do desenvolvimento daquela história, tem que ser inteligente o suficiente para conseguir escrever um roteiro, para escrever algo que mostre que aquela pessoa ela é tão inteligente quanto ela tá quando se pinta. Não é o caso do Zack Snyder. A gente vê que o Zack Snyder ele não é tão inteligente assim. E aí você vê, não, realmente esse Lex Luthor ele tem problemas. Só que a ideia, não a execução, a execução é uma porcaria, mas a ideia, ela é muito boa. No sentido de que o Lex Luthor do Zack Snyder, ele não tentou criar... Tá, depois ele criou lá o Apocalipse e tal, mas a princípio qual era a ideia dele? Não era criar um ser, uma armadura, uma coisa assim. Ele queria derrotar o Superman, então ele vai manipular o Batman para que o Batman derrote o Superman. E o Batman, por sua vez, também não é tão poderoso quanto o Superman, então ele ia ter que usar outros artifícios para tentar superar o Superman. Aí você encontra, né, um roteiro que... Para se fazer esse roteiro, ele tem um problema duplo, porque o Batman também é caracterizado por ser um personagem muito inteligente. Então, para o Lex Luthor manipular o Batman, ele teria que ser mais inteligente do que o Batman, o que implica necessariamente que o diretor e o roteirista tem que ser muito, 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 muito fera para fazer uma história dessa. Coisa que nós vemos que não aconteceu, além de que tiveram vários problemas, né, nos filmes relacionados à produção, né, executivos da Warner tentando dar pitaco ali o tempo todo, que atrapalhou muito. O filme deveria ser ruim, mas acabou ficando pior justamente por causa disso. E aí, cara, o que nós vemos no Lex Luthor do James Gunn? O cara faz um plano que se resume que é o seguinte: eu vou criar um clone que é tão forte quanto o Superman, só que para que ele supere o Superman, eu vou utilizar a minha inteligência. Aí como é que ele vai fazer isso? Ele coloca alguns drones ao redor, que vão observar todo o ambiente ao redor, para que ele possa analisar, ter uma análise melhor da batalha, do campo de batalha. E aí ele vai colocar alguns comandos, ele vai ser o operador desse Superman, que é uma espécie de drone também. Cara, eu até engoliria se a pessoa dissesse assim, não, a mente do Lex Luthor, ela é tão avançada, a mente do Lex Luthor, o cara é tão inteligente que ele consegue processar informações em uma velocidade extremamente, uma velocidade muito fora do normal, e então ele vai colocar uma espécie de aparelho que lê os pensamentos dele e isso será transmitido instantaneamente pro drone dele, pro Ultraman. Mas não, o que ele vai fazer? Ele coloca ali uma série de códigos, então tu vê ali o Lex Luthor dizendo A1, B2, C3PO, R2D2 e G11, o nome de todos os robôs de Star Wars. E aí tem uma pessoa, ou várias pessoas, que vão digitar esse comando e irão enviar esse comando pro Ultraman executar. Se tu for ver uma luta de boxe, uma luta de MMA, de qualquer pessoa normal, pessoas normais, você vê, cara, que seria impossível. Porque no momento em que você dissesse A2, a pessoa levou 5 socos. Agora nós estamos falando de um personagem que a velocidade dele rivaliza com a do Flash. Tu tá entendendo aqui qual é, o problema disso? Era para no momento, antes do Lex Luthor abrir a boca, o Superman já ter nocauteado o Ultraman. E aí ele coloca esses dronezinhos. Cara, ele já conseguiu clonar o Superman. Ele já conseguiu criar um universo compacto. Ele já conseguiu criar tantas tecnologias. Era difícil colocar a porcaria da câmera nos olhos do Ultraman. Aí o cachorro morde ali as câmeras, pronto. Não, agora não temos mais como analisar o ambiente, não temos mais como estar enviando comandos. E por que não colocar também um outro mecanismo de segurança que seria uma inteligência artificial formidável, uma inteligência artificial muito pauleira, que conseguisse analisar o ambiente, conseguisse analisar a batalha também de uma forma muito eficaz, para caso de alguma forma a conexão do Lex Luthor com o Ultraman fosse cortada, ele continuasse lutando e sendo superior ao Superman? Nós não vemos o Lex Luthor pensando em nada disso. Então eu não consigo enxergar como que esse Lex Luthor é tão inteligente assim. E olha que a motivação dele também é uma porcaria. Porque naquele universo ali já é estabelecido que os Meta-Humanos existem há muito tempo. Os Meta-Humanos existem há muito tempo. Então, por que raios é que
Lex Luthor tem inveja do Superman em específico e não de todos os meta-humanos. E outra, se o Lex Luthor realmente tem uma inteligência tão acima da média, por que ele próprio não se considera um meta-humano? E outra, ele ainda diz que o Superman ele é uma prova de que a humanidade seria inferior, estaria vulnerável a um eventual ataque extraterrestre. Porque o Superman é muito poderoso. Mas tu já tem tantos meta-humanos nesse universo, já tem a tropa do Lanterna Verde, já tem a Desgraça 4. É sério que a Terra tá tão desprotegida assim e é preciso que o Lex Luthor prove que os humanos são capazes de se defender? Então, assim, cara, pra finalizar, olha, particularmente, eu não gostei daquele filme, começando pela estética. A estética é muito ruim, a estética do James Gunn não funciona para qualquer personagem. Ela funciona, inclusive eu te dizer, ela funciona melhor na Marvel do que na DC, e na Marvel também não funciona com qualquer personagem. Cara, a estética do James Gunn ficaria horrorosa no Thor. A estética do James Gunn ficaria péssima no Blade. Ficaria, cara, a estética do James Gunn ficaria terrível no Conan. Funcionou muito bem no Guardiões da Galáxia, porque você vê que é um negócio assim que já é muito surreal, né? Já tem esse elemento de surrealismo. Ficaria horroroso no Homem-Aranha, cara. Ficaria horroroso no Homem-Aranha, que é um personagem muito colorido. Você vê o Superman usando um uniforme que parece que é feito de... daquele material que pessoas para fazer... Oh, meu Deus do céu, para fazer... Eu esqueci o nome, aquela parte de couro de banco de carro. Parece aquilo ali. Não apenas ele, como todos os personagens, tudo é muito esquisito. Aquele monstro que ele tava... O CGI tá ótimo, mas o design deixa ele parecendo um brinquedo. E aí tem aquelas piadinhas, né? Que é aquela... Nossa, a estética do James Gunn não funciona... Cara, se a estética do James Gunn funciona com alguns personagens específicos da Marvel, ela não funciona com praticamente nenhum da DC. Isso é um negócio assim que a gente... Cara, imagina um Batman daquele jeito ali. Olha que coisa ridícula. O Superman já ficou ruim. O Superman já ficou ruim. Esquadrão Suicida. Meu Deus do céu. Cara, quando saiu o primeiro filme do Esquadrão Suicida, era um filme que prometia muito pela estética. Porque você tinha... cara, é uma estética que... Ela falava por si, né? Você via que ela te trazia ela unia aquele negócio do bonito e do bizarro, mas ao mesmo tempo que ela trazia consigo uma ideia de que aqueles personagens são personagens quebrados, que eles estão passando por muitos problemas e que eles não sabem como lidar com esses problemas de forma que não seja autodestrutiva. Então você vê que é uma estética que ela trabalha muito com a questão, na parte trabalha muito com tatuagens, trabalha muito com referência a drogas, trabalha... É tudo feito de um jeito bonito, mas você vê que tem esse lado, assim, da coisa do autodestrutivo sendo transmitido só através da estética. De novo, o filme é horroroso, foi muito mal dirigido, foi muito mal executado, mas a estética prometia. E o James Gunn estragou tudo isso com o segundo filme do Esquadrão Suicida. James Gunn, cara, eu acredito fiamente que esse cara ele não é capacitado para ser diretor da DC. É isso que eu queria estar passando para vocês hoje. Agradeço pela atenção. Até a próxima. Tchau.